Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Nós retornamos com um tema super quente para o Enem de 2025, que são os desafios para o combate ao etarismo na sociedade brasileira. Nós trouxemos bastante novidade. Então vamos começar. Pois é, Alessandra. Para falar do etarismo, né, é importante a gente entender o contexto da mudança da expectativa de vida no Brasil. Hoje, galera, a expectativa de vida no Brasil é de 76 anos. Nos anos 2000 era de 71 e nos anos de 1970, 57. Acredita, Alessandra? Nossa! Olha a diferença aí. O que justifica esse aumento de expectativa de vida? Uma série de situações, mas uma certa melhoria na alimentação, a questão dos avanços na medicina, a vacinação, a parte de combate, né? Aliás, combate não, convívio com as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, a medicação para isso. Então, é um conjunto de coisas que acabou contribuindo para esse aumento da expectativa de vida. E isso impacta em diversos setores da sociedade, né? Desde esse convívio social mesmo, até mesmo como o mercado de trabalho, onde a gente vai ter pessoas mais velhas, a questão do ingresso aí nas universidades, Sim. né? Como a gente tem, inclusive, hoje, muitas pessoas, vamos dizer aí, com uma certa idade, frequentando graduação. Isso é muito bacana. O problema todo, Marcelo, é que nem sempre essa visibilidade positiva é vista na sociedade brasileira, né? Infelizmente. É toda uma questão, né? É toda uma questão cultural, é toda uma questão social. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, China, Japão, consideram o idoso, assim, o supra-sumo da família. Tem que pedir bênção, tem que pedir licença quando se entra. E quando um jovem vai tomar uma decisão, por exemplo, primeiro ele pergunta ao mais velho da casa. Mas vamos voltar lá no tempo, no indígena, por exemplo, né? Nas tribos indígenas não era assim? O pajé não tinha a última voz, sempre a primeira e a última era do pajé? E aí a gente fica se questionando o que mudou. Eu acredito que seja pela cultura do novo. Não sei se você vai concordar comigo. Mas desde 1990, nós vemos, a gente vem vivendo uma cultura da novidade. Tudo que é novo é melhor. E tudo que é velho é descartado. E a gente pode fazer uma metáfora comparativa com a questão do idoso na sociedade. Por exemplo, eu me recordo que na década de 90, só uma metáfora, tá, gente? Vocês podem usar isso na redação que fica bem legal. Na década de 90 saiu Fanta Sabores. Não sei se você vai lembrar disso. Provavelmente não, gente. A Marcela é bem mais nova que eu, tá? Deixa quieto. Nessa Enfim. eu não vou lembrar mesmo, realmente. Mas nem tem nova assim, né? Pois é. Então você... Saiu Fanta Sabores e eu era ainda muito jovem nessa época, eu queria experimentar. E aí comprei Fanta sabor maçã verde. Gente, aquilo era caro demais, mas eu queria comprar porque era novo. Tudo que era novidade a gente queria. Eu experimentei, gente, era horrível. Tanto é que saiu de linha porque não houve venda. Voltamos então para a Fanta tradicional, que era a Fanta laranja, a Fanta uva permaneceu, mas a Fanta uva já é mais antiga. Ou seja, as experimentações estão na sociedade. A questão é que a gente se pergunta o seguinte, mas o que é antigo não tem validade? E aí me vem à cabeça a questão da negligência governamental. Por quê? Se nós temos esse problema hoje na sociedade, da falta de empatia, da falta de alteridade, muito se deve à negligência do governo, em não instituir, por exemplo, uma saúde de qualidade à terceira idade, que, como diz você e muito bem dito, a expectativa de vida aumentou severamente. Né? Olha, vamos ver esse percentual de pessoas que vivem mais, levando em consideração que a gente tem aí um índice de natalidade baixo em relação à população envelhecida. Né? Exatamente. Alessandra, eu acho que com essa fala, eu me lembrei agora de uma frase que eu acho que os alunos podem utilizar na redação, é do Aristóteles, que ele fala que a cultura é o conforto da velhice. E colabora com essa sua fala, por quê? Infelizmente, né, hoje a gente vive um etarismo com os idosos, sim. Existe um certo preconceito social, né, em relação à colocação do idoso, seja no mercado do trabalho, ou até no dia a dia da sociedade. Às vezes as pessoas não têm paciência de respeitar situações que são asseguradas por lei para os idosos, como a fila preferencial, a questão ali da vaga reservada para o idoso. Mas quando a gente escuta essa frase do Aristóteles, a gente puxa pela bagagem cultural dessa pessoa e como você mesmo relatou, a questão de outros países que têm
esse respeito pelo idoso. Eles são tradição, eles são cultura, eles carregam a cultura popular neles, né? Então a gente, eu que sou da área de humanas, eu sempre gosto de comentar com os alunos, os avós de vocês, eles são fontes históricas Sim. vivas, né? Eles têm uma bagagem cultural e de ensinamento, não talvez é aquele conhecimento científico, mas é um conhecimento tão quanto importante, muito importante para o nosso crescimento, né? Essa tradição oral que é passada de geração em geração. Sim. Então isso é muito importante. E a questão mesmo que você diz da negligência governamental, é importante a gente citar, e dá para trazer isso para a redação, a questão do Estatuto do Idoso. Exatamente. A gente tem uma lei específica para o idoso, que assegura o lazer, a questão da segurança, o cuidado. Sim. Mas, infelizmente, na prática, a gente sabe que nem sempre é assim. Hoje, muitos idosos vivem a situação de abandono, vivem a situação de maus tratos, porque eles já, vamos dizer assim, ele não colabora tanto, né, quanto para a sociedade. Ele não está naquela faixa etária de mão de obra mais, né? Ou seja, ele não tem aquela colaboração do que ele já teve um dia. Isso por questões físicas e naturais mesmo. E muitos desses idosos sofrem com essas situações. Então é importante da gente comentar, trazer para discussões aí dentro da nossa redação, até para trazer para as conclusões, como você mesmo sabe, soluções para esse problema. Exatamente. Uma coisa que me ocorre agora, Marcela, pensativa quanto a essa sua fala, é a seguinte: nós temos um estatuto que defende esse idoso. Até a Constituição de 88, no artigo 230, assegura esse direito, principalmente para os mais velhos. Só que o que a gente percebe é que a sociedade se coloca como omissa nessa situação. Não bastasse o primeiro setor, que é o governo, né, se colocar como omisso, apesar de termos aí muitos benefícios, como a carteira do idoso, por exemplo, que é uma outra questão que a gente vai comentar daqui a pouco, mas a sociedade vê essa questão do idoso negligenciado, do idoso que sofre maus tratos, como uma questão que faz parte da sociedade. Não é assim. O fato, por exemplo, de uma pessoa com mais idade, né, a partir dos 60 anos já é considerado idoso, de acordo com o estatuto do próprio idoso, essa pessoa precisa de ajuda. E eu concordo com você. O corpo já não faz mais, já não responde mais em relação ao que ela pensa, mas ela tem uma bagagem muito grande. O problema é que muitas vezes a cultura, e é claro, gente, que isso é uma ironia, a cultura do desapego é muito grande. E aí a gente fica o quê? Com os nossos olhos tampados, né? E essa banalidade da maldade, essa cegueira moral faz com que nós nos tornemos omissos em relação a um problema que está aqui, ó, na nossa frente. Por quê? Se a sociedade se tornou envelhecida, nós com certeza vamos ter idosos na nossa casa e nós ficaremos idosos também. E aí eu te pergunto o seguinte: qual seria a solução viável para isso? A gente fala disso daqui a pouquinho. Alessandra, tem um filme que assim eu acho fantástico para vocês assistirem. É bem legal, que chama O Senhor Estagiário. Esse filme ele faz a gente refletir muito sobre essa situação. Sim. Resumidamente, é um senhor que ele já está ali aposentado, mas acaba surgindo uma vaga de trabalho numa empresa, né, e ele se candidata e ganha a vaga. E no início ele sofre o etarismo, ele sofre esse preconceito por ele ser mais velho. E a empresa que ele trabalha é toda voltada para a modernidade, né, jovens. E aí, e o engraçado que eu achei muito legal do filme é que assim, essa empresa é no mesmo prédio onde foi uma fábrica que ele trabalhou anos e contribuiu anos para essa fábrica. E aí, no desenrolar do filme, que eu não vou contar tudo, porque para vocês assistirem, sim, eles vão enxergando o quanto ele tinha para contribuir. E vai abrindo a mente ali de todo mundo da empresa também, né? Que acharam que ele seria um peso, digamos assim, e viu que, na verdade, ele foi a solução para muitos problemas. É um filme bem bacana aí de vocês assistirem. E é legal colocar isso logo no início da redação, né, Marcela? Que já abre a redação assim com uma visão de mundo muito grande. Porque além de ser um filme muito legal, né, é um filme muito bacana, aconselho super vocês a assistirem, é um filme que traz uma bagagem muito forte sobre a questão da terceira idade, né? Uma pessoa que ficou viúva e aí quer voltar ao mercado de trabalho, é a realidade de muitos idosos hoje no Brasil. Uma animação também que chama muita atenção, que eu me recordei agora, é Up, Altas Aventuras.
Tenho certeza que quase todo mundo viu, se não todo mundo. É uma animação que conta a história de um senhor que perdeu a esposa, ele estava vivendo um luto e a vida inteira eles planejaram viajar, só que eles não tinham condição financeira, que é uma outra questão também, né? Eles não tinham condição financeira para fazer essa viagem. E ele estava vivendo sozinho, pensativo no que ele ia fazer, isolado da sociedade, porque todo mundo deixou ele de lado. Eis que aparece, então, um menininho na casa dele, um escoteiro, para vender biscoitos, e aí eles se aproximam. E o menininho, essa criança, traz para ele a alegria de viver novamente. Ou seja, nós percebemos que o abandono, não só é físico, mas o abandono psicológico também gera um empobrecimento social muito grande. Não só a questão física, né? Não só a questão de estar junto, mas também a conversa, levando em consideração que as pessoas de terceira idade têm muito a contribuir quando né, se conversa, quando se lembra do passado, e essa questão do mercado de trabalho é muito importante. Hoje nós temos muitos casos de idosos que precisam voltar ao mercado de trabalho, não só por questões financeiras, mas também por questões afetivas, né? Com certeza, Alessandra. E é legal a gente comentar, galera, que assim, o estereótipo do idoso também está mudando. Sim. Se a gente for fazer uma linha do tempo histórica aí, que eu sempre gosto de comentar com vocês, por exemplo, a gente pega uma mulher com 50, 60 anos, né? 50 não se encaixa dentro do idoso. Vamos colocar a fala da lei, 60 anos. Isso. Há anos atrás, uma mulher de 60 anos agora é totalmente diferente, né? Talvez há anos atrás a gente vai ver de fato uma mulher um pouco mais envelhecida, com outro tipo de padrão, até uma outra moda, porque isso tudo também é um processo cultural. E hoje mulheres de 60 anos, né, com as questões também, como a gente comentou, avanços de medicina, a parte da atividade física também, o cuidado que muitas pessoas hoje têm, o esclarecimento e o entendimento que são necessários para a vida. Mulheres de 60 anos que estão super bem, até as pessoas falam, nossa, nem parece que você já é uma pessoa idosa, né? Quando você fala idoso, é como se carregasse ali uma estigma, associação, né? a velhice, uma pessoa mais debilitada, e não necessariamente. Por isso que você falou dessa necessidade toda de reflexão sobre as pessoas idosas nos variados setores aí da sociedade. Sim, e uma solução que nós pensamos nesse momento, que oferta, né, a qualidade de vida e etc., acredito que seja uma maior fiscalização sobre como está sendo colocado esse estatuto do idoso, sabe? Nós temos, por exemplo, prefeituras municipais que podem trabalhar junto, né, a esses chefes de bairro, como pessoas também que fazem essa fiscalização nos lares, verificando como se encontra esse idoso, né? Nós temos aí casas de repouso bem cheias, inclusive, que podem ser também fiscalizadas, a fim de levar, né, uma dignidade para essa pessoa que contribuiu tanto para a sociedade que está num momento de vulnerabilidade. Claro, gente, que nós pensamos que o idoso pode contribuir muito, claro, nos seus limites, né, dentro das suas possibilidades, mas pode contribuir e muito para o mercado de trabalho, né, para a sociedade como um todo, culturalmente falando. Exatamente. Outra coisa que eu me pergunto é o seguinte, essa fiscalização já acontece, tá, Marcelo? As prefeituras já fazem, já realizam essa fiscalização. O problema é que ela não é tão efetiva. Então, talvez aumentar essa fiscalização, né, acerca das pessoas que vivem na sociedade. Quantos idosos aí a gente sabe que existem, que fazem parte de um núcleo familiar, mas a gente só fica sabendo muito tempo depois. Então, é uma questão também a ser colocada em prática. E, no mais, a dignidade deve ser colocada sempre em primeiro lugar. Simone de Beauvoir diz isso. Então, já fica atento aí para as questões de contextualização de autoridade. Então, Marcelo, eu espero muito que a gente tenha contribuído para isso, né? Com certeza. Para fazer com que esse etarismo acabe, seja erradicado, ou que pelo menos ele seja mitigado, porque é uma questão importantíssima e é um assunto, gente, muito importante para o Enem também. Então, esperamos ter contribuído com vocês e queremos também que a sua redação seja sempre o máximo. Então, no mais, né, Marcela? Tchau, tchau.